Alô? Excelentíssimo senhor presidente, o Rodrigo Luiz Silva, excelentíssimos senhores vereadores, público aqui presente, telespectadores da TV Câmara, internautas. Eu vim falar sobre geração de empregos. Queria começar a falar primeiramente o seguinte, que os empregos, para virem para Taubaté, empresas, é necessário que a gente tenha um bom ambiente de negócios, né? E uma empresa, quando decide fazer um empreendimento, ela se decide vir para uma determinada cidade em função de alguns fatores. Primeiro, ela analisa a localização, lógica, que tem de ser próxima aos consumidores e aos fornecedores de seus produtos. Depois, ela analisa também a disponibilidade de mão de obra qualificada no local. Depois, ela também vê a questão se existem incentivos fiscais. Depois, analisa também, certamente, se tem uma administração pública que é parceira, é ágil, moderna e que passe credibilidade. Também é importante, nessa análise do empresário, analisa se tem um sindicato que dialoga, né, com os empresários. Além disso, vê também a questão da segurança jurídica dos contratos, porque para ficar num ambiente favorável, né, um bom ambiente de negócios. E por último também, acho que entra a questão da área em doação ou não, que muitos de nós às vezes reputa como um fator importantíssimo, mas às vezes para o empresário não é tanto. Eu vou explicar por quê. Porque para grandes empresas, o terreno, a área doada, pesa 3%, 4%, 5% do valor do investimento. Então, não é um valor, uma percentagem tão significativa em relação ao total do investimento que o empresário vai fazer. E, em contrapartida, ele tem de ficar atrelado ao município, com números com relação aos compromissos de geração de emprego, com relação a um cronograma, né, de execução de obras e tudo mais. Então, tem esse aspecto que a gente gostaria de salientar. Também gostaria de dizer que o que a gente precisa fazer para atrair as empresas, né? Bom, primeiramente seria interessante a gente ter um poder público, a prefeitura ter agilidade na aprovação dos projetos. Porque se o projeto começa a demorar muito para ser aprovado, isso afasta o empreendedor. Então, a prefeitura tem que ter agilidade, não pode ser um dificultador do empresário. A prefeitura tem que ser um facilitador do empresário. Da mesma maneira, a Câmara na aprovação dos projetos, né? Muito bem. Outra coisa que a gente entende que é importantíssimo seria a prefeitura ou fazer uma sala multidisciplinar do empreendedor, onde tivesse o CIESP, a prefeitura, a associação comercial, né? O sindicato, a Câmara Municipal também representada, para receber os potenciais empresários. Porque aí o empresário que vem construir uma fábrica ou vem trazer uma empresa grande, precisa colocar o tapete vermelho para ele vir, né? Então precisava já ter uma equipe multidisciplinar dessas instituições que ajudasse para que dissessem claramente que ele vai ter um acesso muito importante, interessante na cidade, vai ser bem-vindo realmente, e que nós vamos ter aqui
uma postura profissional, é que ele pode contar com isso. Para ele vir, que ele vai contar com isso. Muito bem. Uma outra coisa que a gente entende é que o grupo de expansão industrial da prefeitura tem de ser moderno, atuante, né? Tem de ser bem proativo em buscar parcerias, buscar empresários para trazer para o município. Se preciso for, até publicidade tem de ser feita, né? Porque outros municípios concorrem também. Por que viriam empresas para Taubaté se existem outras cidades, outras localidades que podem oferecer condições melhores, né, para que as empresas se instalem? Então, a gente tem de ter o poder público, no caso o GEIM, um grupo de expansão industrial moderno e atuante, né? Com relação, uma outra coisa que eu acho importantíssima é a gente ter uma universidade que seja parceira do empresário. E essa universidade, ela tem de investir em pesquisa e desenvolvimento, porque isso é bem permeável, né? Infelizmente, eu volto a insistir e falar aqui mais uma vez, a nossa querida Unital, ela é hermética, né? É um pouco encastelada. Então, isso é uma complicação muito grande, porque a sociedade, nem os empresários não sentem uma permeabilidade e que ela possa realmente, efetivamente, trazer ganhos, ser alavancadora de progresso, de desenvolvimento, né, junto aos empresários. E nessa direção, a gente até fala que a Unital, que é uma empresa, uma universidade municipal, ela não tem condições, né, de investir em tecnologia e em pesquisa. E só uma universidade pública, uma universidade federal ou uma universidade estadual, é que tem condições de investir em pesquisa e destinar uma verba para pesquisa e desenvolvimento, né? Nós tivemos o caso aqui de Lorena, da nossa USP de Lorena, que fez o Proálcool, né? Foi desenvolvido aqui em Lorena, mas depois que ela foi estadualizada, né? Então, eu não vejo por que há uma resistência muito grande nessa tentativa de estadualizar ou de federalizar a Universidade de Taubaté. Ela teria condições, se assim fosse, de realmente investir em pesquisa e desenvolvimento e aí ser aliada dos empresários e aí sim alavancar o nosso progresso, né? Uma outra coisa que a gente acha que é muito importante é que o Taubaté já tem uma localização muito privilegiada para receber empreendimentos. Isso nós já recebemos né, nós estamos entre São Paulo e Rio de Janeiro, duas das maiores metrópoles do país. E estamos num eixo fantástico de progresso. Muita coisa, os produtos são produzidos aqui nessa área e também grande parte deles distribuídos nessa área. Então, a gente tem tudo aqui nessa região é uma localização estratégica muito importante. Mas, volto a falar, o ambiente de negócios é um ambiente que tem de ser muito propício para negócios, né? Essa questão, por exemplo, do sindicato é importante também, porque o sindicato, se ele for muito intransigente nas suas reivindicações, afasta o empresário. Então, isso eu não vejo muito em Taubaté. Eu vejo mais em São José dos Campos, eu vejo um radicalismo maior dos sindicatos. Em Taubaté não vejo muito isso. Mas eu acho que tem de intensificar, tem de sentar na mesa com os empresários, o sindicato tem de participar de tudo isso também. Que o empresário vê isso, ele enxerga esse aspecto, porque senão depois que ele instala uma fábrica,
ele vai começar a ter problemas, porque aí tem problema com a mão de obra, né? Tem problema com aqui e acolá. Bom, gente, o que eu queria dizer então, só para resumir, para fechar o assunto, é que nós teríamos de ter uma sala do empreendedor, agilizar os processos de aprovação da prefeitura, tornar a Unital realmente uma parceira dos empresários, né? Elaborar também um grupo-tarefa multidisciplinar para poder fazer projetos para trazer verbas federais e estaduais. Então, são essas as sugestões, eu agradeço muito o espaço. Obrigado a todos. Obrigado, José.